Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula da disciplina Métodos Quantitativos de Gestão e o tema da aula de hoje é desvio padrão de fluxos de caixa independentes. Vamos lá. Então, quais são os objetivos da aula, gente? Então, entender o conceito do fluxo de caixa independente, estimar probabilidades de fluxos de caixa, calcular o desvio padrão dos fluxos e depois o desvio padrão do NPV a partir do desvio padrão dos fluxos de caixa. Então a gente vai ter dois desvios padrão aplicados na aula de hoje. Bom, por exemplo, então o que seria a ideia de fluxo de caixa independente? Eu vou começar pelo fim, né? Seriam fluxos de caixa que não são afetados pelo resultado do período anterior. Então, por exemplo, o fluxo de caixa do mês anterior foi negativo. Isso poderia, tranquilamente, afetar o fluxo de caixa do período seguinte, né? Porque, geralmente, os resultados, os fatores que interferem podem estar correlacionados, mas nesse caso não. Nesse caso a gente adota que os fluxos de caixa, um não influencia no resultado do outro, ok? Eles são totalmente independentes. Bom, vamos imaginar que para cada período do projeto de investimento há diversas estimativas de fluxos de caixa. Então, por exemplo, a cada ano não tem só um fluxo de caixa provável. Há vários, 4 ou 5 a gente vai usar aí. E cada um tem uma probabilidade. Então, antes de tudo, vamos tirar a média ponderada dos fluxos de caixa para cada ano. Então, por exemplo, olha o que acontece aí. No ano 1, nós temos aí a possibilidade que ocorram 5 fluxos de caixa, né? 30 mil, 33, 35 mil, 38 mil, 40 mil. Então, para cada ano que eu coloquei 4 anos, eu tenho 5 possíveis fluxos de caixa, cada um ponderado com uma probabilidade de ocorrer. O que é mais real, né? É muito mais provável que você tenha possíveis diversos cenários de fluxos de caixa. Então, o que a gente faz? Isso aqui, ó. Para cada ano, nós tiramos a média ponderada, que vocês já sabem calcular. A gente já fez, né? Vamos ponderar. Então, pega o ano 1 lá, por exemplo. Ó. Então, ó, 0,10 vezes 30 mil, mais 0,30 vezes 33 mil, e assim por diante. Então, a somatória das multiplicações entre probabilidades e cada resultado, que é o que está aqui nas fórmulas, né? Então, para o ano 1, deu 35 mil, para o ano 2, 32.200, para o ano 3, 29.900 e para o ano 4, 32 mil, ok? Continuando aqui, né? O próximo passo seria calcular o provável NPV. Porque vocês concordam comigo? Eu tenho cada provável fluxo de caixa. Cada provável. Então, a ideia é, de cada dessas 5 informações de fluxo de caixa, tirar uma média, tirar um cenário provável para cada ano. Tudo bem? Como eu tenho, então, 4 fluxos de caixa prováveis, um para cada ano, eu posso fazer o valor presente líquido tranquilamente. Ok? Supondo o investimento 100 mil, né? Está suposto aqui já, né? Por isso eu coloquei na fórmula. E a taxa de juros, a taxa de desconto aqui, 6% ao ano. Né? Então é só aplicar aquela velha forma do NPV também que vocês já conhecem. Então, menos 100 mil, mais 35 mil, que é o primeiro resultado, tá vendo? Esse primeiro resultado aqui. Né? E aí a fórmula 1 mais 0,06 elevado a 1. Né? E assim por diante. Cada fluxo, aí você aumenta aqui um número na potência aqui embaixo. Tudo bem? Não vou me alongar muito na fórmula do NPV, que já foi calculada, né? Então, temos o resultado, o provável NPV seria de 12 mil, ok? 12.128,40, ok? Na HP, gente, então é muito interessante ter a HP, porque para calcular o NPV é facinho, está aqui todo o caminho, né? Primeiro você digita fclearreg, que limpa os registros de armazenamento. Depois você coloca o investimento inicial, aperta CHS. CHS é uma tecla que troca o sinal do número. Depois GCFO, ok? Que significa o fluxo de caixa, que é em inglês, né? Cash flow zero, né? Inicial. Então, investimento inicial em sinal negativo, porque é um dispêndio, evidentemente. E aí as entradas você não precisa apertar o CHS, porque elas são positivas, né? Então, 35 mil GCFJ. Então, cada fluxo você aperta a tecla CFJ,
tá? É cada informação. Então, cada um você vai fazer esse comando. 35.000 GCFJ, é só seguir esse caminho, tá, gente? No fim, você aperta 6i, porque é a taxa de juros, né? E aí, FNPV te dá o resultado final facinho, gente, facinho. Só seguir esse caminho que vocês encontram o cálculo do valor presente líquido na calculadora 12C, ok? Bom, o que a gente vai fazer agora, né? O desvio padrão dos fluxos de caixa. Então, eu estou usando, por exemplo, do ano 2. Dá um trabalhinho isso aqui, porque são 4 anos, então seriam 4 cálculos de desvio padrão, né, gente? Né? Então, lá, pegando o ano 2, lembra? A probabilidade, eu vou subir lá de novo para a gente lembrar. Tá aqui, ó. Ano 2, tá aqui. 10% para 28 mil, 30% para 30 mil, 30% para 32 mil e assim por diante. É isso que eu montei aqui. Né? Então, no Excel eu montei essa tabelinha e fui calculando as colunas restantes, conforme nós já fizemos. Né? Ponderando, calculando a média ponderada, que a gente já sabia, já tinha calculado também, os desvios ao quadrado e depois aqui no final. Ok? Então, qual que é o passo então? Calcular cada desvio padrão. Então tem que fazer uma tabelinha dessas para cada ano. Então, repito, esse é o fluxo de caixa do ano 2. Então, você faz para o ano 1, para o ano 3 e para o ano 4. Bom, aqui também é outra forma de calcular, que a gente já viu também, né, gente? É fazer na linha, no braço aqui, né? Sem precisar usar uma tabelinha no Excel, você escreve, né? Então, 0, 10. Então, aí agora o exemplo é o ano 1, né? Probabilidade vezes. No caso, é o fluxo de caixa, FCI, menos o FCE médio, né? Desvio padrão ponderado, né? Como sempre. Só que agora eu estou escrevendo aqui como FC e não como NPV ou como R, né? E aí você vai repetindo essa fórmula, faz a somatória e depois tira a raiz quadrada. E aí o resultado deu 2.828. Para o ano 2 tinha dado, né? A gente já tinha feito aqui 2.856, né? 2.856, arredondei aqui para 60 e assim por diante. Eu disse para 60 porque aqui atrás está 2.856,57, né? Vou arredondar aqui, fica 2.856,60. Ok, pessoal? Feito isso, né? Que, repito, não é difícil, é trabalhoso. Né? Se é só seguir o macetezinho da fórmula, né? Ou da tabelinha aqui, né? Feito isso, calculei todos os desvios padrão, tem uma nova fórmula. Né? Essa fórmula, olha só que interessante, é para calcular o risco do NPV, né, do projeto de investimento aqui, tendo já os desvios padrão de cada fluxo de caixa. Deu para entender? Né? Então é isso. Esses desvios padrão, o risco de cada fluxo, ou melhor, de cada ano. Então, repetindo, cada ano a gente pegou o fluxo de caixa médio e tirou o desvio padrão dos fluxos de caixa de cada ano. Quanto os resultados de cada ano se desviam da média de cada ano, né? Então, a gente vai colocar esses valores aqui, ó. Então, a somatória dos desvios padrão dos fluxos de caixa ao quadrado, vocês estão vendo? Ó, ano 1, ano 2, ano 3, ano 4, dividido pela taxa de juros, que é 6%. Elevado a 2K, o que significa? Vai de 2 em 2. Então, ano 1 é 2, ano 2 é 4, ano 3 é 6, ano 4 é 8. Tudo isso dentro da raiz. Então, faz os cálculos aqui. Então, primeiro eleva aqui ao quadrado, eleva embaixo ao quadrado, depois divide cada um, né? Divide esse por esse, né? Faz o passo a passo. Né? Depois soma tudo, né? E a soma você tira a raiz quadrada, né? Eleva a 1/2 ou tira a raiz quadrada. E o desvio padrão do NPV deu, portanto, 4.927,10. Ok? O que nós fizemos então, né? Resumindo, encontramos o fluxo de caixa médio para cada ano. Ok? Depois, o NPV esperado, a média, a partir do fluxo médio de cada ano.
depois os desvios padrão dos fluxos de caixa. E essa é a parte que dá mais trabalho, ok? A partir daí, calculamos o desvio padrão do NPV, com a fórmula acima que nós acabamos de ver, né? Podemos, por exemplo, calcular o CV, né, o coeficiente de variação do NPV, ou seja, desvio padrão dividido pela média dele aqui, que é 12 mil, deu 0,41, ok? Ou seja, o risco desse investimento, o desvio padrão dele, representa mais ou menos 41% de sua média, do seu resultado esperado, ok? Então ele tem algum grau de desvio em relação à média, né? Um risco razoável desse projeto, né? Terei que comparar com outro projeto para saber qual decisão tomar, né? Mas é isso que nós fizemos, ok, gente? Então a solução é fazer tudo com muita calma e, enfim, né? E praticar, né? É mais uma desculpa para praticar aí os cálculos, né? Principalmente essas tabelinhas aqui, tudo bem? Então, é isso, gente. Aqui estão as referências, vocês podem se aprofundar mais nos estudos usando esses livros, principalmente esse primeiro, que tem muito aplicação, né? Já para a área, principalmente para a área financeira, né? Que é bastante útil, bastante didático. E agradeço aí a atenção de vocês, espero que vocês tenham compreendido, que vocês tenham aprendido. E bons estudos. A gente se vê na próxima aula.